Fala, meu povo, bom dia. Começamos aí a Bom dia. semana, né? Bom dia. Bom dia. Bom dia, sir. Começando a semana aí com mais uma aula de educação física. E como já é de praxe, a gente vai fazer nossos avisos, né? Sempre são importantes. Vamos lá. Eu até mandei um áudio ontem no grupo dos líderes para colocar na turma de vocês. Acredito que vocês já escutaram, mas eu vou relembrar porque pode ser que alguém não esteja lá. Nossa atividade ela tem prazo até hoje, certo? A gente passou ela na semana passada, na segunda-feira, e o prazo vai até hoje. Então, até as 23 horas e 59 minutos e 59 segundos, você pode estar enviando a atividade hoje para ser corrigida com valor total. Professor, mas eu não vou ter como fazer hoje. Não importa. Você enviando, aí aqueles que enviarem a partir das 0 horas, que já é terça-feira, então eles vão ser corrigidos com valor menor, certo? Mas eu aceito de boa, tranquilo. Sobre a atividade ainda, é importante que vocês saibam que toda atividade que eu passo para vocês, eu faço ela de acordo com o que a gente viu nos slides, certo? Então, todas as questões que estão nas suas atividades, elas estão com respostas a ser encontradas dentro da apostila, que eu também disponibilizei para vocês. Então, professor, posso procurar em outra fonte? Pode, mas aí você pode encontrar uma resposta que não esteja adequada àquela pergunta, porque eu fiz baseado nos slides de vocês, né? No conteúdo de vocês. Outra coisa, a questão 2 da atividade de vocês, ela não, 2 ou 3, ela não é de marcar. Pelo que eu percebi de algumas atividades, responderam letra A, letra C. São 4 alternativas, A, B, C e D. Vocês vão dizer quais foram os povos, as pessoas, né, a nação lá daquele momento, em que realizaram aqueles feitios, né, aquelas contribuições. Então, essa questão aí não é de marcar, certo? É para responder mesmo. Outra coisa, evitem o Ctrl C, Ctrl V. Vocês acham que nós professores não sabemos, não percebemos? Então, vocês estão enganados. Então, já recebi algumas atividades que são idênticas, só muda o nome da pessoa. Até a cor da fonte, usou mais de uma cor na mesma letra, palavra. Os mesmos erros de ortografia, vírgula, ponto, então a gente sabe tudo. Então, aqueles que têm atividades idênticas, semelhantes, que fizeram o Ctrl C, Ctrl V, eu vou aceitar numa boa, mas aí eu vou corrigir com uma menor pontuação. Por mais que você tenha entregado dentro do prazo, mas não é coerente, né? Porque eu não sei quem fez. Alguma pessoa fez. E essa pessoa, uma alma bondosa, caridosa, passou para alguém e esse alguém foi passando igual um telefone sem fio. Então, não é justo que a pessoa que teve todo o sacrifício de fazer, de realmente parar para estudar, para responder, passar para alguém que não teve trabalho nenhum. Então, infelizmente, como eu não tenho como descobrir quem é, então as atividades que foram já encaminhadas e são idênticas, eu já comecei a corrigir, já estou pontuando lá, certo? Essa é só questão de bom senso, pessoal. Sobre a nossa aula de hoje, a gente vai continuar o conteúdo, né, que a gente está vendo aí, educação física, saúde e esportes. Na outra aula a gente já tinha feito algumas observações, viu alguns slides e hoje a gente vai dar continuidade a ela, certo? É importante também destacar a questão da frequência, né? Por mais que a nossa sala aqui só permita 101 pessoas, como é o caso de agora, por enquanto a gente não consegue colocar mais pessoas, eu vou até ver o vídeo que me mandaram aí no chat. A aula é gravada e fica disponível lá no YouTube para você assistir quando e como quiser, certo? Então aqueles que não assistiram aqui, basta ir lá no YouTube, que todos os dias, assim que eu termino a nossa aula, eu já coloco o vídeo no YouTube, já coloco o link no grupo dos líderes. E eles passam para as turmas, assim eu espero. Então aquelas pessoas que não tiveram acesso à aula ao vivo, elas podem ir lá no YouTube, assistir e nos comentários comentar, né? O seu nome completo, a série e a turma, eu vou saber e vou pontuar. Aquelas pessoas que já fizeram isso, que comentaram e tá curtido lá, tá um legalzinho lá, é porque eu já pontuei a frequência. Então se tiver algum comentário lá que não está
curtido no comentário, porque ainda não pontuei, certo? E também vale salientar aqui, aqueles que assistiram aqui, não é obrigatório ir lá e comentar como fosse uma frequência, até porque os que estão aqui eu coloco uma lista de frequência no final da aula, certo? Então quem comentou no YouTube não precisa assinar a lista e vice-versa. Quem assinou a lista não precisa ir lá no YouTube fazer o comentário para marcar presença, até porque só vale uma presença mesmo, certo? Então aqueles que não assistiram ainda nenhuma aula, que eu já fiz o levantamento e tem pessoas que nem sequer assistiram, então é importante que assistam, até porque são conteúdos que vão ser cobrados em uma futura avaliação, a ser feita agora em junho, na última semana do bimestre. E como também a frequência ela vai servir como parâmetro para avaliação também, certo? Então, o que é que vai ser avaliado de vocês? A gente vai fazer 2 atividades, essas que vocês estão me entregando agora, e a próxima que vai ser sobre esse conteúdo, a frequência nas aulas e a avaliação de vocês. Então vai ser um somatório de todos esses itens para chegar a uma nota final 10, certo? Então aqueles que não estão assistindo a aula, que não estão com frequência, infelizmente já vão entrar com um valor que não poderão contar com esse valor, né? Não vão ter esse valor da frequência. Então é importante que todos assistam, certo? Então eram só esses os avisos de hoje. Qualquer coisa que eu venha a apressar informar vocês, eu falo com o pessoal do grupo que eu tenho, para eles repassarem para vocês, certo? Alguma dúvida do que eu falei até aqui? Não. Pronto, então vamos dar continuidade ao conteúdo que a gente estava vendo, certo? Então, como a gente já tinha mencionado, o nosso conteúdo ele é educação física, saúde e esportes, né? A gente sabe que através dos meios de comunicação e como também estudos, a atividade física ela é praticada de uma forma regular e contínua, ela vai provocar diversas modificações benéficas ao nosso organismo. E daí a gente começou a ver, né, que as principais, né, modificações, dentre as quais a gente vai começar a ver, são essas daí, né? A gente percebeu já na outra aula, a gente já estudou aí, reduz as doenças cardiovasculares, que a gente viu bem explicadinho, que é pressão alta, insuficiência cardíaca, infarto, arritmia cardíaca, aneurisma da aorta abdominal, cardiopatia congênita, angina e miocardite. Então tudo isso aí a gente viu na outra aula, estou só relembrando, certo? Aqueles que não estavam, vocês vão poder ter na íntegra no vídeo da aula anterior, que já está no YouTube, ou quando eu disponibilizar os slides. Como a gente já trabalhou isso aí na outra aula, eu só vou apenas pincelar, não vou me prender mais a ele não. A gente viu também que a prática da atividade física regular e contínua, ela também vai melhorar o nosso condicionamento físico, né? Então ele vai nos deixar mais ativos, né? A gente vai ter mais resistência aeróbica, anaeróbica, então a gente vai melhorar várias capacidades físicas do nosso organismo, né? A gente vai ver mais na frente capacidades físicas no decorrer desse assunto, e a gente vai ver que eles são situações em que são treináveis e a gente pode melhorar. Então são capacidades físicas que nós já temos, mas de acordo com o que a gente for treinando, a gente vai melhorando a sua performance, certo? Vimos também que a atividade física, quando praticada regularmente e continuamente, ela vai beneficiar o nosso sistema psicológico. Mas como assim, professor? Coloquei aí alguns itens, né? Tipo, vai aumentar a sua autoestima, você vai se sentir melhor com você mesmo. Vai diminuir a depressão se você tiver um quadro já depressivo, né? Vai manter a sua autonomia, você vai se sentir mais útil, né, para fazer as coisas. Vai reduzir o seu isolamento social, você passará a não mais ficar trancado ou não querendo ver ninguém. Vai aumentar o seu bem-estar, melhorar a sua autoimagem, você vai começar a se olhar no espelho e ver realmente um sentido positivo, não mais negativo. E vai aliviar o estresse. Então aí eu tenho algumas situações psicológicas positivas que vão ser decorrentes de uma prática de uma atividade física. Aí a gente viu também outro item, que aumenta a capacidade de transporte do oxigênio. Aí está explicando bem direitinho, né? O nosso corpo ele vai captar o oxigênio através dos pulmões, aí ele vai transportar esse oxigênio pelo sangue, vai entregar o oxigênio aos tecidos
e depois utilizar o oxigênio na respiração celular. Então esse é todo o processo do oxigênio no nosso corpo. Mas professor, por que a atividade física vai ajudar, né, a aumentar essa capacidade? Quando a gente começa a fazer atividade física, a gente sai de uma situação de inércia, né? Eu te digo internamente, questão do sangue, ele está lá num ritmo bem lento, trabalhando através do coração bombeando para todo o corpo. Quando eu começo a me exercitar, esse bombeamento do sangue ele aumenta, então consequentemente o fluxo sanguíneo no nosso corpo ele vai ficar mais rápido. Ficando mais rápido, esse oxigênio ele vai ser transportado mais rápido para o nosso corpo através do sangue. Então, quem pratica atividade física ele já tem essa melhoria aí nessa questão do transporte do oxigênio dentro do nosso corpo, comparado obviamente a uma pessoa que não está fazendo atividade física. Outro item que a gente viu foi o tônus muscular. O tônus muscular, entre outras definições, a gente pode dizer que é um enrijecimento do músculo, né? A gente vai ter um músculo mais consistente, mais rígido do que um músculo flácido. Então, quando eu pratico atividade física, a tendência é que eu tenha aquela musculatura que eu estou trabalhando, ela mais resistente. Por exemplo, um jogador de futebol, ele trabalha muito com as partes inferiores, né? Os membros inferiores, que são as pernas. Então é comum você ver pernas torneadas, né, musculosas de jogadores, panturrilhas do mesmo jeito. Então, quando se há um trabalho sobre uma determinada musculatura, aumenta-se o tônus muscular desse músculo. Então é comum ver isso. Eu não sei, eu acho que foi na outra aula que perguntaram sobre musculação, não, natação. Se desenvolvia a questão do ombro. Sim. Quando você pratica musculação, pelo movimento de você fazer as braçadas continuamente, diariamente, semanalmente, então isso vai estimular o crescimento da musculatura do trapézio, né? Que é a musculatura que está aqui próximo aos ombros. Então vai se desenvolver. Então quando você trabalha uma determinada musculatura, a tendência é que ela evolua, né? Hipertrofie. Mesma situação vai acontecer para musculação, certo? Questão de postura. Aí a gente tem 3 situações que a gente parando para pensar pode ver que se enquadra em alguma delas, né? Bumbum para dentro, ou bumbum empinado, ou ombro caído. E de acordo com que você vai fazendo uma atividade física, principalmente um pilates, por exemplo, ele melhora muito a questão da flexibilidade e postura, né? Então, mas não necessariamente só o pilates vai fazer isso. Então, quando você faz alguma atividade física, a tendência é que você vá melhorando a sua postura. Até que se chegue essa última imagem aí do boneco, em que tá com a postura correta, né? Então é comum a gente se deparar com vários tipos de pessoas comparando a esses 3 tipos que estão com a postura errada. Outro item que a gente viu na outra aula foi o nível de colesterol do sangue. A gente sabe que colesterol é um dos principais exames que, quando a gente vai para um médico, por exemplo, um clínico geral, que ele vai pedir uma série de exames, ele pede colesterol total, que envolve o ruim e o bom, ou fazer exame de colesterol LDL, o HDL. Ou seja, o nosso colesterol no corpo, ele tem 2 vias. Tem o colesterol bom, né? Esse colesterol bom ele vai ajudar a manter as artérias limpas e livres de placas. E tem o colesterol ruim, que é o LDL. Esse colesterol ruim ele vai formar placas nas artérias, onde vai causar endurecimento e estreitamento. Essa imagem aí já está explicando tudo. A gente tem a imagem de uma artéria. Essas bolinhas amarelas são as placas formadas pelo colesterol ruim. E por onde o sangue passa, vai ficando cada vez mais estreito, né? Então, a questão do colesterol ruim é essa. Ela vai estreitar a passagem do sangue. E o colesterol bom, ele vai estar sempre mantendo as artérias limpas e livres das placas. Então, na imagem aí, a gente tem o colesterol ruim, as bolinhas amarelas, e as bolinhas verdes, o colesterol bom. Então, quando eu faço uma atividade física, eu tendo a diminuir essa característica de colesterol ruim, né? Tendo a diminuir
o LDL e aumentar o HDL. Justamente porque eu estou me exercitando, aumentando o fluxo sanguíneo e aí ele vai mantendo essa artéria livre dessas placas, certo? Quando eu não tenho, a tendência é que as placas elas vão se amontoando ao ponto em que vai estreitar e vai realmente impedir a passagem de um sangue. Aí pode ocorrer diversas situações, até infarto, entupimento das veias, artérias, etc. Então aí a questão da atividade física seria essa, certo? Manter essas artérias aí limpas e livres dessas placas. Sim, João Paulo, tem sim, tem influência. Aí chegamos também da outra aula sobre a questão do emagrecimento. Tem pessoas que já estão num quadro de obesidade, né? Seja obesidade acima do peso, quando você sai do seu quadro de normal, acima do peso, ou se você já está enquadrado em algum tipo de obesidade, seja obesidade 1, 2 ou 3. E daí você vai procurar um nutricionista, né, para fazer um quadro de uma alimenta hipocalórica, ou seja, uma dieta rica com pouca caloria, para que você, em vez de ganhar peso, você perca peso. Então, nesse sentido aí, para quem está querendo emagrecer, é uma dieta hipocalórica, certo? Se for o contrário, professor, uma pessoa que é muito magra e quer ganhar peso, aí a nutricionista vai fazer uma dieta para você hipercalórica, que é rica em calorias. Deixa eu ver o chat aqui. Então, respondo já, Danilo. Quando a gente faz essa questão do emagrecimento, né, a gente quer buscar esse emagrecimento, a gente vai buscar um nutricionista. Essa nutricionista, ela vai passar essa dieta hipocalórica, ou seja, uma dieta com baixa quantidade de calorias, mas não vai deixar de ser a sua base de alimentação diária, ou seja, não vai fazer com que você tenha prejuízo na alimentação, porque ela vai fazer bem certinho, de acordo com que seu organismo não sinta falta de algum tipo de proteína, vitamina, alguma coisa assim. Porém... Professor, Oi. eu tenho uma dúvida Certo. sobre o jejum intermitente. Eu nunca entendi esse jejum. Tipo assim, a pessoa fica 24 horas sem comer, só bebendo água, eu acho. Você poderia falar, tipo assim, só pra me entender assim bem rápido? Sim, deixa eu só terminar de explicar aqui o que eu já tirei a dúvida de vocês, certo? Ok. Senão eu vou perder o raciocínio. Então, assim, a questão do auxiliar ao emagrecimento, você vai ter o acompanhamento da nutricionista, porém, você também terá que ter um acompanhamento de um profissional da educação física, né, para lhe acompanhar. São duas situações em que vai fazer com que você chegue ao êxito, ou seja, a alimentação e a atividade física. Ah, professor, mas eu só faço um lado, eu só faço ou a dieta ou eu só faço ou a atividade física. É importante que você faça os dois para que se chegue a um resultado mais rapidamente. Não estou dizendo que apenas seguindo um vai dar errado. Obviamente que se você seguir apenas a dieta, você vai emagrecer, porém você vai ficar com carnes flácidas, né? Excesso de pele. E você fazendo atividade física, você vai estar enrijecendo a musculatura, tonificando, como a gente viu ainda há pouco, o tônus muscular. E se eu fizer só atividade física, eu vou apenas enrijecer a musculatura, não vai ter uma resposta tão significativa na perca de peso, né? Como se eu não estivesse tratando da questão da alimentação, certo? Deixa eu ver o chat agora para tirar as dúvidas de vocês. Quem foi que perguntou sobre o hormônio? Deixa eu ver aqui. Professor, quando a gente faz muito esforço físico, o corpo libera um hormônio que parece que dá até prazer em caminhar. Como se chama isso? A gente tem um hormônio que chama hormônio do prazer, né? Esse hormônio do prazer, ele é produzido pelo hipotálamo, né? E ele vai realmente nos causar a sensação de felicidade. Quando há essa situação, a gente chama esse hormônio de
serotonina, certo? É o hormônio que nos dá a sensação de prazer, né, de estar fazendo algo. Deixa eu ver agora a dúvida aí, outra dúvida. Jejum intermitente, não foi que me perguntaram aí? Professor. Então, tu já fez ou pretende fazer, é isso? Eu não. Era só curiosidade mesmo, porque eu conheci uma pessoa que fez. Eu queria saber, porque como ela não morreu, né, sem comer. Parece que ela fez 3 meses. Aí eu queria saber como é que faz, tipo assim, não porque eu queira, só por curiosidade. Entendi. Então vamos lá. O jejum intermitente, ele vai ser um programa, né, que ele vai consistir em passar um período sem ingerir nenhum tipo de alimentação. Esse período ele pode variar, pode ser de 12 a 36 horas, né? Aí a pessoa ela pode ficar até mesmo 1 dia e meio com restrição alimentar. Restrição, digamos assim, ela não vai comer como ela comia daquela forma. Ela pode ser que ela belisque alguma coisa, mas quando você passa a fazer o jejum intermitente, há essa possibilidade, né, de você ficar 12 a 36 horas nessa questão de 1 dia e meio com essa restrição. Obviamente você não vai começar já a fazer esse jejum intermitente e já vai colocar 1 dia e meio sem se alimentar. Obviamente que isso aí vai ser gradativo. Tipo, você vai passar 12 horas no momento, depois você aumenta para 24, chegando aí a ter essa possibilidade de até 1 dia e meio, né? Existem várias formas de seguir nessa dieta, mas ela consiste, né, na verdade, em dividir as horas ou os dias da semana em períodos em que você vai se alimentar, né? Aí a gente vai chamar isso de janela de alimentação. E esses períodos de jejum, eles serão mais conhecidos como jejum intermitente. Então, por exemplo, existem vários métodos aí, se você for pesquisar, tem método de Leguens, método da dieta do guerreiro, todos eles são ligados à questão do jejum intermitente. Por exemplo, o que a gente comum vê, dieta do guerreiro, como seria essa dieta? Ele vai consistir quando você faz um jejum parcial de 20 horas, incluindo o seu sono, né, as horas que você dorme, e uma janela de alimentação de apenas 4 horas. E aí, quando é feita aí apenas uma única refeição bem reforçada, ou seja, você vai passar 20 horas nesse jejum intermitente, contando com as horas de sono que você tem, e vai apenas ter uma alimentação aí dentro dessas 4 horas, mas aí vai ser uma alimentação bem reforçada. Aí durante esse jejum você não vai ter permissão para nada, nem para fruta e nem para vegetais crus. Então isso aí é um tipo de jejum intermitente, essa dieta do guerreiro. Mas aí você tem vários tipos de situações aí que pode se enquadrar dentro desse jejum intermitente, certo? Deu para entender Certo. um pouco? Deu assim, só mais uma dúvida rápida em questão de físico. É assim, uma vez disseram na academia que correr e fazer exercício para crescer o músculo não dá certo. É verdade ou não? Então, a questão da corrida, ela vai servir mais para você ganhar uma resistência e, querendo ou não, você vai estar queimando caloria, né? Então, se você faz uma atividade física, digamos assim, de forma intensa, né? Moderada para intensa na musculação, e em seguida vai correr, a tendência é que você ganhe resistência um pouco mais, mas não é aconselhável você passar um período muito longo correndo, por exemplo, na esteira, ou até mesmo em vias da rua aí, porque você pode estar forçando aquela musculatura que você trabalhou e ela vai estar fadigada. O que é fadigada? Cansada. Então você fez uma atividade física intensa, o músculo ficou exausto, ele vai precisar de uma certa quantidade de tempo para se recuperar, né? Recuperar as fibras musculares. Se você fez atividade física e foi correr, você vai forçar mais ainda aquela musculatura e, consequentemente, o processo de recuperação do músculo não vai ser mais aquele que é acostumado, né, a se recuperar. E aí ele precisaria de um tempo maior para se recuperar,
ocasionando aí até uma questão de, em vez de ajudá-lo a crescer, vai ajudar a diminuir, né? Porque você não teve aquele descanso adequado, então quando você for realizar aquela mesma atividade em outro dia, o músculo ele não vai estar recuperado totalmente. E daí teríamos essa questão de uma involução. E daí também puxaríamos a questão para o emagrecimento, porque em vez de você estar aumentando a musculatura, né, ganhando massa magra, você estaria perdendo devido a forçar com essa atividade aí de corrida. Mas em contrapartida você estaria aí aumentando sua resistência. Então é comum se, por exemplo, você começar a caminhar, você vai manter apenas o seu ritmo, né? Você vai manter apenas a sua condição de aptidão física. Mas no momento em que você começar a forçar da caminhada para a corrida, em contrapartida, fazendo uma atividade física mais intensa, como por exemplo musculação, a tendência é que você perca calorias devido ao tecido adiposo, a gordura, e consequentemente você vai estar emagrecendo. Aí você vai ter aquela sensação, caramba, eu estou treinando, fazendo musculação bem certinho, só que eu não estou vendo resultado, não estou crescendo, né? Que hoje em dia as pessoas buscam mais a questão de hipertrofia, né? Aí vão perceber isso, que devido a essa questão da corrida, né, acoplada à musculação, possa ser que você tenha esse decréscimo em vez de acréscimo em questão de musculatura. Mas aí vale salientar que seria apenas a perca de gordura do seu corpo, porém, pelo fato de você estar trabalhando a musculatura, aí vai demorar mais para essa musculatura crescer, porque ela está mais fadigada do que o normal, entendeu? Entendi. Professor, eu sou uma pessoa que ela corre e assim que termina de correr, ela vai fazer exercício. Isso tá errado, não tá? Digamos que errado não seria a palavra certa. Digamos que estaria... Não é pertinente a situação, digamos assim. Porque a corrida em si já é um trabalho intenso, né? Dependendo da quantidade de tempo que você esteja correndo, tem pessoas que correm 5 km sem parar, outros que correm 10. Um exemplo disso, a gente tem o professor Hugo, né? Aí da escola, professor de geografia. Ele é maratonista mesmo, assim, de rua, ele corre 10, 15 km, se eu não me engano. E aí, quando você termina uma atividade dessa, você está muito exausto fisicamente, principalmente a musculatura. É um desgaste, você tem que estar se hidratando, porque você perde no suor sais minerais, potássio, então assim, é desgastante. Então é aconselhável que você, após a corrida, dê um descanso ao seu corpo para poder fazer uma outra atividade intensa, certo? Certo. Professor, Oi. então no caso, vamos dizer assim que a pessoa está caminhando, aí todo dia ela está caminhando relativamente na mesma velocidade, no caso, né? Então aquilo dali acaba fazendo mal ou bem a pessoa? Não, bem, nunca veja a atividade física como um ponto negativo, certo? Se você está fazendo atividade... Pelo fato da musculatura, entendeu? Certo. No caso, você está dando um exemplo, por exemplo, que você está... No caso, essa pessoa que você está dando o exemplo, ela faz a prática da musculação? Não, só corre. Só corre, né? Mas aí o objetivo dela dessa corrida seria o quê? Manter a questão física, emagrecer, ganhar resistência. Emagrecer. Oi? Emagrecer. Pronto. Nesse caso aí, Daniel, o que pode ser feito? Obviamente que pelo fato de, acredito eu, essa pessoa não ter uma rotina de exercício físico, ela não vai chegar já de prontidão e já vai começar a correr. Primeiro que não vai aguentar o corpo, né? O corpo já vai pedir assim, stop, stop, pare, que eu não aguento. O que é aconselhável? Você vai começar da forma mais simples. Você vai começar caminhando no seu ritmo. Primeira semana você vai caminhar andando normal, como se você estivesse andando na rua, sem preocupação nenhuma e nem pressa. Na segunda semana você já pode aumentar um pouco a velocidade do seu andar. Na terceira semana, se eu dava 2 voltas, vamos dizer assim, tem uma quadra na minha cidade ou no meu bairro e tem um campo de futebol. Então eu vou andar 2 vezes em volta do campo do futebol e na terceira volta eu vou correr, mas eu vou correr no meu pique, né? na minha situação, né? Eu não vou extrapolar. E daí você vai gradativamente aumentando
essa intensidade. Então, dessa forma aí, está certo, porque você está aumentando e está respeitando os limites do seu corpo. Porque você não pode chegar e já de antemão impor um limite moderado a alto para o seu corpo, que o seu corpo ele não vai aguentar. Você não vai conseguir chegar nem na metade de um treino moderado ou intenso quando você vem de uma inércia, né? De um movimento, de uma situação parada, digamos assim, sedentária. Então, sempre que você pensar nesse tipo de situação, não pense que fará mal. Porque basta apenas você fazer isso que eu falei. Você vai começar gradativamente, andando normal. Na segunda semana, aumente a passada desse seu andar. Na outra semana, já inclua uma corrida no seu pique normal. E assim, toda semana você vai aumentando um pouco. Não a quantidade exacerbada de forçação da barra para o seu corpo, entendeu? Deu para entender, Daniela, um pouco? Sim, professor. Obrigada. Pronto. Mais alguma dúvida? Professor, só mais uma, prometo. Certo. É porque assim, tem pessoas que não engordam mais nada, só o buchinho. Aí se correr, perde tudo. E eu não entendo. Aí o que o senhor indicaria pra pessoa que só cresce o buchinho? Essa questão de crescer o buchinho, a gente tem que entender que aí tem vários aspectos. A alimentação, né? Eu acho que eu já até comentei com vocês que quando a gente começa a perceber que está engordando, a primeira parte do corpo que vai aparecer é a região abdominal, que é a famosa pochete, né? Então, sempre que vocês perceberem que a pochete está aumentando, é porque você está ingerindo muita caloria, né, muita comida e está fazendo pouca atividade física ao ponto de que não está queimando aquela quantidade de calorias que era para queimar. Então, se, por exemplo, minha alimentação tem uma quantidade de 800 calorias por dia, né? Isso é uma questão hipotética, né? Hipótese. Eu faço uma ingestão de 800 calorias por dia, porém eu só gasto 400. Eu não faço nada, só fico deitado o dia todo e tal. Então ficaram aí um saldo de 400 calorias que não foram gastas. Então essas calorias que não estão sendo gastas, elas vão se acumulando e vai formando o chamado tecido adiposo, que é o tecido referente à gordura. E é o primeiro lugar onde se vai perceber esse aumento dessa gordura na região abdominal. E infelizmente, Ellen, a gente só tem como perder gordura através de atividades aeróbicas, né? Corrida, pedalar. Então são atividades que tenham um esforço maior e aí o gasto de calorias vai ser maior. Mas se você tiver trabalhando atividade física, musculação, por exemplo, mais uma corrida, o que você tem que colocar na cabeça é que o que você está perdendo ali não seria massa muscular. A primeira prioridade do corpo a eliminar aí seria a gordura. E aí a gente viu, eu já vi com outras turmas aí explicando, que a gente tem dois tipos de gordura no nosso corpo. Tem a gordura essencial e a gordura armazenada. Uma é aquela que está embaixo da pele, né? Essa da região abdominal, está embaixo da pele, é a mais fácil de ser perdida. E tem aquelas que estão por trás dos órgãos internos, que são as mais difíceis. Por exemplo, quando você escuta um médico falar que fulaninho está com um problema de gordura no fígado, então é porque a gordura está ali em volta do órgão e aquela região ali, por ser de difícil acesso, é mais complicado de perdê-la, mas não é impossível. Então, entre os dois tipos de gordura, a mais fácil de perder é a da gordura que está embaixo da pele, né, que é a mais externa. Então, infelizmente ou felizmente, a gente só tem como realmente perder associando a alimentação com atividades aeróbicas, né, essas de corrida, pedalada, entendeu? Sim, professor, obrigada. Por nada. Vamos seguir para ver se a gente consegue andar um pouquinho. Sim, a gente viu também que a atividade física ela vai diminuir a pressão arterial, né? Essa pressão arterial é o que a gente chama de... pode ser uma hipertensão, aquelas pessoas que têm problemas de pressão alta, ou hipotensão, que tem problemas de pressão baixa. Então, para que a minha pressão arterial fique estável, eu vou fazer atividade física que vai me evitar problemas como, por exemplo, ter excesso de sal na comida vai me causar uma hipertensão, alimentação não saudável vai me causar hipertensão, estresse, obesidade e hereditariedade. Se você tem alguém na família que tem pressão alta,
então você está predisposto a ter também. Mas aí vai depender de você. Se você começar a se cuidar, evitando tudo isso que eu falei, e incluindo a atividade física, você tem a tendência a não desenvolver a hipertensão arterial, certo? E hoje em dia é dito como uma pressão normal, aquela que está mais ou menos ali 12/8, certo? Aí a gente viu também a questão da amplitude dos movimentos, que quando a gente faz atividade física a gente tem mais amplitude, a gente consegue fazer mais movimentos, ganhamos flexibilidade. Então a nossa aula foi até aí na anterior. Aí, continuando hoje, a gente tem aí que quando a gente faz atividade física, ela vai fortalecer tendões e ligamentos. Professor, mas o que são tendões e ligamentos? Já ouvi falar, mas eu não sei o que é. O tendão, ele vai ser uma ligação do músculo ao osso, como é o caso da primeira imagem aí, certo? Já o ligamento, ele vai unir osso a osso. Então, tendão liga músculo a osso e ligamento vai unir osso com osso. Então, aí a gente tem uma diferença de tendões e ligamentos. Se eu faço atividade física, a tendência é que eu tenha maior resistência tanto no tendão quanto no ligamento. E aí a questão de ruptura dele ficaria um pouco mais difícil de acontecer. Então aquelas pessoas que não praticam atividade física tendem a ter maior facilidade em ter um rompimento, seja no ligamento ou seja na musculatura. Mas também aqueles que fazem atividade física intensa ou moderada, praticamente intensa, como é o caso de jogador de futebol, eles esforçam muito esse tipo de situação. E aí a questão de ruptura, de ligamento, de tendão neles podem acontecer com maior frequência, porque eles treinam muito aquela musculatura e acaba rompendo, certo? Diminui a frequência cardíaca. É outra situação que é favorecida pela atividade física, né? Mas o que é a frequência cardíaca, professor? A frequência cardíaca de uma pessoa ela varia ao longo de um mesmo dia, em virtude de diversos fatores, como alimentação, sono, medicamentos, atividades físicas ou mental, expectativa e até por crise de ansiedade. Então, todos esses fatores aí, eles influenciam direta ou indiretamente a frequência do meu coração. Bate rápido, bate lento, então tudo aí vai influenciar. Inclusive, quando você vê alguém que você gosta, né, que o coração acelera, você treme. Então, a quantidade normal dos batimentos que a gente tem no nosso coração é de 50 a 90 por minuto, que a gente chama BPM, batimentos por minuto. Quando a gente... Ei, professor. Oi. Por que isso acontece nesse último exemplo? É só a ciência para explicar, né? Mas é sério. Quando você vê alguém, é comum. Se você ver por medo, vai alterar a frequência cardíaca. Se você ver por questão de gostar, de querer estar perto, querer bem, vai aumentar a frequência cardíaca. Então, aí a gente teria aí os batimentos extrapolados, né? Vamos aí pegar um exemplo bem prático. Acredito eu que a grande maioria daqui assistia um Big Brother. Na hora que tinha a eliminação, tava lá os batimentos cardíacos das pessoas que estavam no paredão. Aquelas que estavam mais ansiosas, né, com medo, então os batimentos estavam lá em cima, né, 140, 130. E já tinham outros que estavam normal, mais de boa, estava com 90, 80. Então, essa questão aí de expectativa, ele também vai influenciar na frequência cardíaca, certo? Então, acima desses batimentos aí de 90, a gente já teria um aumento da frequência cardíaca. Favorece a socialização. O que é que favorece a socialização? A atividade física. Mas em que sentido? Quando você não faz atividade física, a tendência é que você esteja mais retraído em casa, não quer ver ninguém, não faz nada, não tem vontade de fazer nada. Quando você começa a praticar atividade física, a tendência é que você conheça pessoas, converse com pessoas, e aí isso vai aumentar a sua socialização. Por exemplo, vou caminhar ali no caminhódromo da Coabinal. Vou sozinho o primeiro dia. For o segundo dia sozinho, aí já passo por alguém, dou um bom dia, boa tarde, boa noite. No outro dia já estou conversando, andando, e aí vira uma amizade, depois está um grupinho já andando. Ou seja, socialização nesse sentido aí, certo? Desenvolvimento de aquisição de autoconfiança. Foi o que a gente falou lá atrás na questão psicológica. Você vai começar a se olhar no espelho e vai ver que
está gostando do que você está vendo. Nessa imagem aí a gente tem um gatinho se olhando no espelho e vendo um leão, ou seja, você tem mais confiança em si mesmo, né? Você vai estar desenvolvendo aí uma autoconfiança, achando e devendo que você pode fazer aquilo sem pensar em nada negativo. Então, a questão da aquisição de uma autoconfiança também é um benefício da prática regular e cotidiana de uma atividade física. Ok? Já são 9h25. A gente vai parar aqui. Próxima aula a gente vai começar a falar sobre qualidades físicas, que são capacidades físicas. Tudo que a gente tem é intrínseco, ou seja, a gente tem dentro da gente, mas de alguma forma ou outra a gente não usa. E por esse fato de não usar, a gente não tem aquela habilidade. Mas se eu treinar para fazer aquilo, eu vou conseguir, certo? Então a gente vai trabalhar isso na próxima aula, ok? Alguma dúvida sobre o que a gente viu hoje? Deixa eu ver se a gente tomaram café não hoje, né? Estão tudo calado. É isso mesmo. Não, professor. Tá, então eu vou colocar no chat aí o link da frequência. Com licença, podia me dizer se as perguntas é para ser escrita? Não entendi, Fábio. Repete aí, por favor. As perguntas da atividade é para fazer ou só resposta? Se a atividade é para fazer as perguntas ou só as respostas? É, isso aí. É aquela questão. Se você tem a atividade e vai permanecer com ela guardada a fim de estudos e tal, você pode fazer só as respostas no caderno. Se você imprimiu a atividade, pode responder nela mesma, certo? Ou digitar também. Então, desde que você guarde a atividade com vocês, para fim de estudos, até que vocês vão ter uma avaliação, pode mandar só as respostas, certo? Ok. Alguma outra dúvida? Já pode ir saindo da sua aula para esperar de português, professor? Vou colocar- O senhor vai fazer uma coisa. Frequência. Vou colocar a frequência agora. Não esqueçam de assinar a frequência, certo? E aqueles que não assistiram a aula, coloquem no grupo de vocês, que a aula vai estar no YouTube. Eu mando já o link já da aula e a frequência de lá é nos comentários. No mais, agradeço a todos pela participação, viu? Até a nossa próxima aula. Qualquer dúvida, eu vou estar à disposição. Gratidão a todos. E-mail é obrigatório? Isso, todos os 3 são obrigatórios. Eu não lembro o meu e-mail de cabeça. Daniel tá ainda aí, Daniel Souza. Ele perguntou se, professor, eu posso correr todo dia ou tem que ter um dia sim, um dia não. Você pode escolher aí de 3 a 5 vezes por semana, certo? Até porque seu corpo também tem que dar um descanso. Dependendo da intensidade que você vai realizar, mas é aconselhável aí 3 a 5 dias, certo? João Paulo, meu nutricionista me pediu para que eu desse uma caminhada de 30 minutos todo dia. Certo? Porque a caminhada ela é uma atividade física leve, né? Apenas caminhar, sem aumentar o ritmo. Então, de boa aí. Yasmin, quando eu termino de treinar, minhas coxas ficam inchadas. Normal, porque você trabalha a musculatura. Então, quando você trabalha a musculatura, a tendência é que elas fiquem aumentadas de tamanho, né?
Porém, de acordo com o que você vai relaxando, o corpo vai relaxando, esse tamanho ele vai voltando ao normal. João Vitor Nunes. Sim, eu frequento.